Nem era para eu gravar esse vídeo hoje, tô à paisana com roupa aqui bem informal do escritório, mas dada a repercussão do caso do laboratório PCS Salem, eu precisei vir gravar o vídeo e falar sobre uma coisa que não tem ninguém falando. Tá todo mundo falando da responsabilidade penal, da responsabilidade criminal dos sócios do laboratório e tá tudo certo, tá tudo bem, tem que falar disso mesmo e eles têm essa responsabilidade mesmo. Mas tem um detalhe que ninguém viu e que ninguém está falando, e eu quero falar sobre isso com você aqui nesse vídeo. Vem comigo! Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal do Cardoso Freire Consultoria. O meu nome é Estela e eu sou advogada especializada em Direito Laboratorial. Nós somos o Cardoso Freire Consultoria, o primeiro e o único laboratório especializado em blindar juridicamente laboratórios de análises clínicas de pequeno e médio porte por todo o país. Hoje nós trabalhamos com alguns produtos, a gente trabalha com adequação de laboratórios à LGPD, com compliance trabalhista, com blindagem e responsabilidade civil, com blindagem contratual e criação de contratos para laboratórios, dentre tantas outras coisas que a gente pode fazer aí na esfera jurídica pro seu laboratório. Mas hoje eu quero conversar com você sobre o caso do PCS Salem Laboratório, que está todo mundo falando, e eu não podia me abster, eu não podia me silenciar diante desse caso, porque tem inúmeras repercussões jurídicas, principalmente na esfera criminal, mas tem uma repercussão que ninguém está falando e que eu quero que você veja, eu quero que você olhe para esse ponto. Vamos lá? Se você vive em Marte e ainda não sabe do caso do laboratório PCS Salem, eu vou te contar aqui rapidinho. Em dezembro do ano passado, a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro contratou esse laboratório, o PCS, para realizar sorologia de órgãos de doadores, órgãos que iriam ser doados. E aí, vida vai, vida vem, exame vai, exame vem, eis que, eu tenho aqui a data, em 10 de setembro desse ano, um paciente que fez transplante de coração foi até um hospital com sintomas neurológicos e teve resultado de HIV positivo. Acontece que antes do transplante de coração, esse paciente não era HIV positivo. Então, as autoridades sanitárias começaram a investigar até chegar no laudo do laboratório PCS Salem. Esse laudo disse que o coração não estava infectado pelo vírus do HIV, portanto, era um HIV negativo. Acontece que nas investigações foi realizada a contraprova, mais um exame foi realizado desse órgão e aí sim percebeu-se que o paciente, que a pessoa, o falecido que tinha o órgão, que estava doando esses órgãos, era HIV positivo e o laboratório errou no momento em que emitiu o laudo. Então, foi um falso HIV negativo. E a partir desse erro, as investigações se aprofundaram ainda mais e percebeu-se que não só esse paciente que teve o coração transplantado foi contaminado com o vírus do HIV, mas que outros pacientes que também receberam órgãos desse mesmo doador foram contaminados com o vírus do HIV. Isso em virtude de um laudo de falso HIV negativo emitido pelo laboratório PCS Salem ali no Rio de Janeiro. Sobre esse erro, o que é que o laboratório disse? O laboratório disse que foi erro humano, erro de digitação, que a pessoa que estava digitando o resultado ali no laudo errou. Mas a polícia, ela tem uma outra linha de investigação. A polícia acha que o laboratório participava de um esquema fraudulento para falsificar laudos, que na verdade o laboratório não emitia esses laudos, não realizava os exames. Ele emitia laudos sem realizar previamente os exames. De um jeito ou de outro, tendo sido erro de digitação ou tendo sido os resultados forjados, é certo que existe responsabilidade criminal dos sócios, é certo que existe responsabilidade civil do laboratório, mas também existe um ponto que ninguém está olhando. Existiu aí
houve um incidente de segurança relacionado a dados pessoais. Sim, houve uma violação à Lei Geral de Proteção de Dados. E eu vou te explicar por quê. Bom, você há de concordar comigo que o produto final que qualquer laboratório de análises clínicas oferece, o entregável de qualquer laboratório de análises clínicas é resultado de exames. E resultado de exames, meus amigos e minhas amigas, nada mais é do que dado pessoal. Resultado de exame é um dado relacionado à saúde de alguém, né? Então, quando você entrega um resultado de exame para um paciente, você está entregando nada mais, nada menos que um extrato de dados relacionados à saúde desse paciente. E dados relacionados à saúde de alguém são dados pessoais para fins de LGPD, principalmente dados sensíveis. Então, quando a gente está falando de um resultado de exame, a gente está falando de dado sensível. E se esse resultado de exame ele foi emitido de maneira errônea, se esse resultado de exame está errado, então a gente tem aí um incidente relacionado à segurança de dados pessoais. Para te contar por que a gente tem um incidente relacionado à segurança de dados pessoais, quando a gente pensa em um falso positivo, em um falso negativo, na produção de um laudo de maneira equivocada, eu preciso retomar os conceitos de segurança da informação. Na verdade, é coisa simples, bem basiquinha que eu vou retomar com você aqui. Eu preciso que você entenda que LGPD tem a ver com segurança da informação. E segurança da informação está pautada em 4 grandes pilares. Em segurança da informação, os dados precisam ser confidenciais, disponíveis, íntegros e autênticos. E eu vou explicar cada um desses pilares para você. Os dados precisam ser confidenciais, é claro, né? Apenas pessoas autorizadas podem acessar aqueles dados. E eles precisam estar disponíveis sempre que essas pessoas autorizadas quiserem acessar esses dados, né? Além disso, esses dados precisam ser íntegros, né? Eles não podem ter sofrido manipulação indevida ou até mesmo eles não podem estar errados. E por último, eles precisam estar autênticos, eles precisam estar confiáveis, legítimos, né? E no caso do PCS Salem Laboratório, o que foi violado foi a autenticidade e a integridade dos dados. Foi violado a integridade dos dados porque concluiu-se que o resultado do exame era falso. O resultado do exame não estava certo, o resultado do exame estava incorreto. Na verdade, aquele paciente era HIV positivo e o resultado do exame atestou que ele era HIV negativo, né? Então, a integridade dos dados foi violada. Uma vez que a integridade dos dados é violada, a confiança nesses dados é comprometida e, portanto, a autenticidade desses dados também foi violada. Então, a gente tem aí, né, a violação de 2 pilares quando a gente pensa em tratamento de dados, 2 pilares de segurança da informação quando a gente pensa em tratamento de dados e, portanto, a violação da Lei Geral de Proteção de Dados. Aí, alguém que entende de LGPD pode vir aqui nesse vídeo e comentar: olha, mas não houve violação da Lei Geral de Proteção de Dados porque a LGPD só se aplica a pessoas vivas. E esse resultado foi de um exame realizado em uma pessoa que já estava morta. E, de fato, a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica a apenas pessoas vivas. E o HIV, o falso HIV negativo, né, foi aí um resultado de um exame realizado em uma pessoa que já havia falecido. Acontece que, por conta desse resultado, por conta desse dado que estava comprometido, tomou-se inúmeras decisões. Tomou-se a decisão de que realizar o transplante de órgãos daquele doador era seguro. E, a partir dessa decisão, a saúde e a segurança de várias outras pessoas vivas foi colocada em risco. Então, mesmo que o dado tenha sido obtido de uma pessoa que já foi falecida, né, até a obtenção desse dado, a Lei Geral de Proteção de Dados de fato não se aplicava. Mas uma vez que usou-se esse dado para tomar decisões
acerca do tratamento de saúde de pessoas vivas, né, uma vez que esse dado foi tratado, né, para se tomar decisões acerca da saúde de pessoas vivas, aí a LGPD entra em cena. Então, sim, a Lei Geral de Proteção de Dados entra em cena aqui a partir de um dado obtido de uma pessoa já morta, mas que foi usado para tomar decisões sobre a saúde, sobre o tratamento de saúde de pessoas vivas. Bom, e uma vez estabelecido que o laudo emitido pelo laboratório PCS foi consequência de um incidente de segurança relacionado a dados pessoais, que o dado apresentado pelo laudo do laboratório PCS não era confiável e não era autêntico, portanto não era seguro, né? A gente pode dizer que houve aí uma violação da Lei Geral de Proteção de Dados. E além de responsabilização criminal e civil, que tanto os sócios quanto o laboratório, pessoa jurídica, podem estar aí à mercê, podem estar expostos, eles também estão expostos à responsabilização por violação à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a gente entra nas sanções administrativas que a Lei Geral de Proteção de Dados impõe para quem viola essa regulamentação. Existem inúmeras sanções administrativas que podem ser impostas, inclusive uma multa de até 50 milhões de reais. E aí, por que eu quero que você olhe para esse ponto específico, né, sobre responsabilidade relacionado a um incidente de segurança de dados pessoais? Porque é claro, né, nenhum laboratório está imune de emitir falsos positivos ou falsos negativos. Sempre e todo exame tem a sua margem de erro, a gente sabe disso, não é mesmo? Todavia, quando a gente pensa nesses exames mais delicados, como beta-HCG, exames de infecção sexualmente transmissível, toxicológico, né, a gente vê muitos laboratórios sendo processados por conta desses falsos positivos ou falsos negativos. Nenhum laboratório está imune disso, né? A Lei Geral de Proteção de Dados também não blinda o seu laboratório de emitir falsos positivos e falsos negativos e de ser processado eventualmente. Não é essa a questão aqui. A questão aqui é que, obviamente, o seu laboratório não vai chegar ao ponto aí do laboratório PCS, né? Não, eu quero acreditar que o seu laboratório, né, produz exames com alta qualidade, com gestão de qualidade, confiabilidade e tudo mais, né? Mas, eventualmente, pode produzir um falso positivo de beta-HCG, por exemplo, ou um falso positivo de toxicológico, alguma coisa nesse sentido. Pode ser raro, mas pode acontecer. Em acontecendo e sendo o seu laboratório processado pelo paciente, tenha certeza absoluta que se ele conseguir demonstrar que os processos para a realização do exame estavam todos pautados em segurança da informação e todos pautados na Lei Geral de Proteção de Dados, com certeza a responsabilidade do seu laboratório será abrandada, será diminuída, a responsabilidade por algum eventual erro, porque a empresa vai conseguir demonstrar que para emitir aquele resultado, ela tomou todos os cuidados possíveis em segurança da informação. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, além de uma obrigação legal do seu laboratório, a adequação à LGPD, além de ser uma obrigação legal do seu laboratório é obrigado a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, por força da própria lei e também por força da RDC 786, né? Você estando adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, em um eventual processo de responsabilização, o argumento de que a sua empresa, né, tomou todos os cuidados possíveis para emitir um laudo confiável, né, ele se endurece mais, né, ele se sustenta mais, né? E, né, no caso do PCS, ele conseguisse ao menos comprovar que estava adequado à LGPD e que a emissão desse laudo, né, por mais triste que seja e o erro, né, mais grave que tenha sido, pelo menos se pautou nos requisitos da LGPD, certamente a responsabilização dele seria abrandada, pelo menos um pouquinho. É certo que as consequências disso são gravíssimas, é certo, né, que não existe pagamento para uma infecção de HIV por erro dos outros, mas se ele conseguisse comprovar a adequação à LGPD, com certeza
né, eventuais julgamentos aí que vão acontecer, iriam levar em conta e iriam abrandar um pouco, né, uma possível punição, uma possível responsabilização, né? E é por isso que é tão importante, não só para cumprir uma obrigação legal, mas também como maneira de se prevenir, se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Se você precisa dessa adequação, se você precisa desse serviço, conte conosco aqui do Cardoso Freire Consultoria. É só entrar em contato. Na nossa descrição aqui desse vídeo tem os contatos, informações de contatos para você. Entre em contato conosco, que eu tenho certeza que um dos nossos consultores vai te atender com o maior prazer. Um beijo e até o próximo vídeo.